aí, pessoas, Bússola Pessoal, podcast começando uma jornada emocionante de autodescoberta e desenvolvimento de marca pessoal. E hoje, para mais um episódio diferenciado, falando um pouquinho para vocês sobre o que é marca pessoal e, claro, falando um pouquinho sobre reputação e como você trabalhar ela de forma digital. O que eu quero falar com vocês é reputação digital. Defina a sua ou definirão por você. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: você já sabe, e a gente já tem falado bastante aqui, tem desenvolvido e conversado com muitos profissionais, no qual eles se colocam aí na sua jornada, mostrando quem são eles, quais os valores que eles têm e como eles se posicionam no mercado. E eu quero falar um pouquinho para vocês o que é marca pessoal, se não tiver isso claro na mente de vocês, tá? Eu gosto sempre dessa citação do Mark Ecko, né, aquele criador da marca Ecko, né, Unlimited, que diz: você também é uma marca, quer você saiba ou não, quer você goste ou não. Então, o que é a marca pessoal, né? Assim como uma marca, né, de produtos, qualquer outra coisa, a marca pessoal, ela cria e reforça percepções na mente do público-alvo, seja qual for esse seu público-alvo, potencial cliente, às vezes um colega, alguém que você queira conquistar, né, no relacionamento amoroso. Então, ou seja, qual é a impressão, qual é a percepção que você vai colocar na mente deste público-alvo? Isso é marca pessoal. E aí eu quero falar com você para que você consiga se posicionar e criar essas percepções muito claras no outro, né, nesse seu público-alvo. Você precisa de 4 pontos que você precisa entender. Primeiro, o que você quer, né? Aonde você quer chegar, como você quer se posicionar. Então, o primeiro pilar que você precisa definir, né, para que você trabalhe a sua marca pessoal é o que você quer. Você quer se tornar um profissional X, você quer ser reconhecido por Y. Então, você precisa saber o que você quer. Primeiro, e outro. Segundo ponto, para onde você quer ir? O que você quer é um ponto. Depois, para onde você quer ir com isso? Né? Aonde você quer chegar com tudo isso? Outro ponto, qual a imagem você quer transparecer? Então, beleza, eu quero ser um profissional X, mas como você quer transparecer isso? Qual forma? Qual formato? Qual momento que você vai colocar? Em qual plataforma? Seja no online, seja no digital? Como você vai transparecer tudo isso? E outro, como você vai ser percebido? Uma coisa é você falar, você dizer, você se portar, você postar em várias plataformas, querendo transparecer algo, mas as pessoas vão perceber de outra forma. Então, você tem que entender como você vai se posicionar, mas também como você quer ser percebido. E sempre uma briga aqui constante é sempre a vida real versus a vida digital, e eu sempre falo esse ponto, né? Muitas pessoas colocam lá na minha vida offline, eu sou uma coisa, no digital eu sou totalmente outra, e usam como se fosse o The Sims, né? Um joguinho que eu posso fazer o que eu bem entender no digital, que isso não reflete no real, e a gente vê cada vez mais o real e o digital estão entrelaçados, né? O digital nada mais é que uma extensão da sua vida offline. Então, hoje a gente tem visto constantemente que muitas vezes o que você fala, como você se expressa, ou o que você faz no digital, reverbera de formas com consequências no seu real. Então, não existe mais essa diferença entre o que eu faço no digital não vai atingir o meu real, da mesma forma que eu faço no real, não vai atingir no meu digital. São tudo entrelaçados e a gente tem que entender e saber conviver com isso, né? Então, outro ponto que eu quero colocar, depois que a gente entendeu que marca pessoal se trata de percepção na mente do público-alvo, né? Que a gente quer se posicionar, como a gente quer transparecer e como que a gente quer que eles nos percebam, a gente precisa entender dois pontos importantes: o que é identidade, o que é imagem. Primeiro ponto: identidade nada mais é que a promessa que sua marca faz para o público. Ou seja, lembra de um político, ou às vezes quando você está numa entrevista de emprego, você não fala todas as suas habilidades, todas as suas competências, né? Tudo que você pode fazer para aquela empresa. Então, nada mais é do que você prometendo, simplesmente colocando para fora tudo aquilo que você tem, né? E expressando isso para as outras pessoas, falando assim: eu prometo fazer isso, porque eu sei disso, eu tenho essa competência e eu consigo fazer isso baseado nas minhas experiências. Então, nada mais é que uma promessa. Então, a identidade é isso.
E quando a gente vai para a imagem, ela nada mais é que o reflexo desta identidade, ou seja, como são as pessoas percebem, né? São as percepções do público-alvo a respeito de você. Então, uma coisa que você na entrevista falando quais são as suas competências, quais são as suas habilidades, outra coisa é o entrevistador percebendo a confiança, a forma e quais são os exemplos que você dá para que realmente você consiga expressar, né, tudo aquilo que você prometeu para que realmente seja realmente percebido de forma tátil, né? E quando a gente fala sobre essa diferença, né, essa zona entre identidade e imagem, nós conseguimos decifrar e entender o que é reputação. Reputação nada mais é que a diferença entre aquilo que você promete e aquilo que as pessoas realmente estão percebendo. Então, nessa sintonia aqui, você consegue entender o que é a sua reputação, entre o que você tem prometido e o que as pessoas têm percebido de você. E falando sobre reputação online, nada mais é que a transferência, né, do que a gente tem hoje de reputação no offline, isso nas plataformas digitais. E aí eu gosto de falar também sobre 5 pontos essenciais para a gente entender o que é reputação e as variáveis que realmente influenciam, né, grandemente aí quando a gente fala sobre reputação. Lembrando que reputação é justamente essa diferença entre o que você promete, o que as pessoas percebem de você, e temos 5 grandes variáveis. A primeira delas, que influencia muito na sua reputação, é rede social. E quando eu falo rede social aqui, eu não estou falando na parte digital, estou falando de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, não, nada disso. Rede social, como a etimologia da palavra realmente, né, desse termo, rede social, é o ciclo de pessoas que você tem à sua volta, seja familiar, seja de relacionamento amoroso, seja de amigos, colegas de trabalho. Então, todos esses ciclos, né, de redes sociais de pessoas que você tem influenciam diretamente na sua reputação. Por quê? A cada nível destes ciclos, eles têm uma percepção de quem é você, da mesma forma que você consegue também exprimir, prometer algo daquilo que você é para cada uma delas, para cada nível que tem desta rede social. Então, conforme cada nível, se é um colega, se é um amigo, se é um familiar, eles percebem diferente de como você é, e isso influencia diretamente na sua reputação. Assim como aquilo que você diz e fala. Então, seja tanto realmente falado, como o tom, como o formato, como a escrita. Então, tudo isso que você exprime, você quer transparecer algo, então você fala, você usa o tom, você se expressa de forma gestual para tentar, né, transparecer aquilo que você deseja, o que você promete na sua identidade. Mas isso vai depender muito do que as pessoas vão perceber da sua fala, do seu tom e da sua escrita. Então, ou seja, usando todos esses elementos, será que as pessoas têm percebido aquilo que você realmente deseja? E isso impacta diretamente na sua reputação. Outro ponto é experiências dos outros. Então, conforme o tom, conforme o que você fala, conforme o nível de interação que eu tenho com você, e eu até mesmo com tipos de profissionais, ou serviços, ou entregas, eu vou me basear e ter uma percepção diferente em relação a você, baseado nas minhas experiências anteriores. Por quê? Se eu já tive um relacionamento que não foi interessante com um advogado que sempre quis tirar o meu dinheiro, então outros profissionais que são advogados eu sempre vou estar com o pé atrás. Da mesma forma que eu penso que todo marqueteiro é mentiroso e só querem vender qualquer besteira, qualquer produto por aí. Também é baseado em experiência, eu avalio outros profissionais, então, ou seja, tudo aquilo que eu quero transparecer vai depender muito da experiência do outro, e por isso influencia bastante em seu nível de reputação. Outro ponto é o zumbido da comunicação, porque uma coisa é você querer expressar algo, outra coisa é o que aquele que está ouvindo, ou aquele que está lendo, ou aquele que está recebendo aquela mensagem vai realmente entender aquilo, através de uma plataforma, através de uma matéria, o que estão falando sobre você, sobre o que você entrega, sobre o que você promete. Isso vai criar um zumbido na comunicação e pode atrapalhar e influenciar de forma positiva ou negativa na sua reputação. Da mesma forma de informação, você não consegue correr disso. Então, independente da experiência, ou queira ou não, vai ter pessoas que não gostam de você, do seu serviço,
da sua forma que você se porta, da sua forma que você se expressa, e por isso você vai lidar com difamação, com pessoas falando mal de algum serviço seu, de pessoas falando mal porque não gosta do tom da sua voz, de pessoas falando mal que não gostam, realmente não foi, o santo não bateu. Então, isso você vai ter que interagir e realmente a sua reputação é influenciada por esse ponto e você precisa lidar. Então, esses são 5 variáveis que influenciam diretamente na sua reputação, seja digital ou pessoal, aí, né, física, offline, que a gente fala, que realmente vão ser de grande valia para que você entenda que nesses pilares aqui você precisa administrar muito bem para que entender quais inferências a sua reputação tem no seu dia a dia. E eu gosto de colocar, né, esse versículo aqui, que é Provérbios 22:1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro, né? Aqui sempre colocado Provérbios como escrito pelo rei Salomão, né? Um homem sábio. E aí também gosto também de falar um pouquinho sobre a fama do rei Salomão, né? E lá em 1 Reis, no capítulo 10, versículos 1-9, conta o relato da rainha de Sabá, né, que tinha ouvido falar muito bem do reinado de Salomão, da sabedoria que ele tinha, mas ela só tinha ouvido falar e ela foi comprovar isso indo até Israel e conhecendo o palácio, conhecendo tudo e conversando um pouquinho mais com Salomão para entender se aquela reputação, né, aquilo que ele prometeu, aquilo que as pessoas diziam, fazia sentido para o que ela tem ouvido. Então ela foi lá realmente comprovar, como a gente acontece há muito aí com cursos ou com profissionais, né? Nós ouvimos profissionais, nós vemos vídeos deles, nós consumimos alguns conteúdos e muitas vezes a gente quer provar realmente se aquele profissional é aquilo que ele promete, realmente diz, que é a nossa percepção em relação a ele. E aí nos versículos 6 e 7 é muito interessante que tem a fala da rainha de Sabá que diz: disse ela ao rei, é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Claro que tem mais na parte dos versículos, mas aqui conta realmente dela. Ela ouviu falar sobre a sabedoria, ela ouviu falar sobre como funcionava, né, o dia a dia no palácio, com a excelência do trabalho que ele fazia, mas ele foi lá e vê. Então, realmente, tudo aquilo que Salomão, através da excelência, da sabedoria, do trabalho que ele tinha feito no reinado dele, no governo que ele tinha colocado, ele estava realmente prometendo tudo aquilo, colocando aquela identidade, e como as pessoas tinham percebido, como os outros reinados, como os outros reis e rainhas tinham percebido isso. Então, já tinha uma fama muito boa, né, uma reputação. Não havia tanta difamação, não havia muito zumbido na comunicação, mas ouvia através de redes, né, sociais, falando bem daquele reinado, falando bem daquele rei. E com isso, uma rainha, nesse caso, a de Sabá, veio conferir e realmente conseguiu professar ali que realmente, pela excelência, pela entrega, pelo tudo que tinha feito e pela conversa, ela conseguiu comprovar e ter a percepção clara do que qual o nível de sabedoria que Salomão tinha. Então aqui a gente consegue exemplificar, né, a questão do que é prometido e do que é realmente percebido. E eu gosto bastante também do que Jeff Bezos diz, né, que sua marca é o que as pessoas dizem sobre você quando você sai da sala. Então imagina que você está conversando aqui na sala, no trabalho, em qualquer outro lugar, e em um momento você tem que se ausentar, e o que a outra pessoa fala sobre você? Então aquilo é a sua marca. Ah não, aquele ali é um grande amigo, aquele ali é um profissional excelente, um ótimo líder. Nossa, com ele eu aprendi bastante. Ou de forma negativa. Então, esse formato que as pessoas falam quando você sai da sala, realmente é aquilo que marca, que as pessoas percebem dela, e por isso a gente fala que é a sua marca pessoal, porque são aquilo que é reforçado e percebido na mente das pessoas e é disseminado para outros. E aí eu faço a pergunta para vocês, né? E sempre faço nas palestras e onde que eu vou. Você já se Googlou? Você já colocou seu nome lá no Google e deu uma olhada em todo o conteúdo que tem referente a você? Quais plataformas, quais redes sociais, quais textos, quais fotos estão por aí na internet a seu respeito? Se você não fez isso, eu te convido a você buscar um pouquinho mais. E outra, não pesquise no Google com sua conta, né, de e-mail, porque vai ser mais fácil de buscar tudo, mas sim numa guia anônima, tá? Coloque seu nome ali e veja quais são
as informações que tem suas na internet, até comentários ou que outras pessoas, para que você consiga entender, né, a dimensão do que é realmente as pegadas digitais que a gente deixa durante a nossa jornada, né, profissional e pessoal no dia a dia que a gente tem. Aqui um exemplo, né, quando eu googlei falando um pouquinho sobre quem era o André Ferreira, então ele deu algumas opções aqui, como algumas plataformas das quais eu faço parte. Como garantir uma boa reputação online? Então, uma das dicas, né, não adianta eu falar sobre reputação, sobre marca pessoal, e a gente entender sobre isso, sem deixar algumas dicas práticas e válidas para vocês, tá? Primeiro ponto. Tá feliz? Eu te recomendo a não postar, tá? Tá triste? Não posta. Tá nervoso, zangado, irado? Também não posta, tá? A gente tem que entender o seguinte: as redes sociais, né, plataformas digitais, seja LinkedIn, seja o X, seja Facebook, seja Instagram, o que for, não são sessões de terapia, não são psicólogos, não é ali, não são diários públicos. Então você não precisa falar do que você está irado, não contar sobre as suas tristezas, muito menos se vangloriar das suas alegrias que você tem lá. Você precisa interagir de forma estratégica. E se eu estou falando isso aqui e bateu forte em você aí, e você já usou sua rede social como sessão de terapia, vamos desfazer isso então? Então, quando você, na próxima vez que você estiver nas suas plataformas digitais, suas redes, e usando elas na parte digital, pense sempre antes de postar. Quando eu falo pense antes de postar, não é pensar na indireta que você vai dar. Não. Lembra que eu falei? Estou falando sobre reputação, estou falando sobre marca pessoal, sobre como as pessoas vão perceber você. Então, pense estrategicamente. Como você quer que as pessoas percebam você como um profissional? Como você quer que as pessoas pensem em você como um amigo, como um influencer, como aquilo que você quer, deseja. Entende? Então, você não pode sair por aí postando o que você viu. Eu vi um avião, eu vi algo bonito. Não. Tudo que você for postar, pense de forma estratégica para que faça sentido de quem você é. Então, você não precisa postar tudo da sua vida, tá? Mas você pode postar algumas coisas que são da sua vida, entendeu? Então, entenda quais são os recortes, entenda o que você vai compartilhar. Porque da mesma forma, quando a gente fala sobre rede social, quando eu falo rede social, ciclo de pessoas, você se abre, né? Ou você só revela coisas para níveis, né? De amigos, familiares, né? Cônjuge, filhos. Então, para cada um dessas pessoas, níveis de acesso, você se mostra de uma forma. Então, entenda que também quando você está na rede social, quando você está nas plataformas digitais, qual é o nível de que você quer se mostrar ali, né? Se é no LinkedIn profissional, até onde você quer se mostrar em nível pessoal e profissional, né? Se é no Facebook, se é no Instagram, se é no X, qual é o nível que você quer que as pessoas percebam de você? Até onde você quer transparecer, até onde você quer se expressar, até onde você quer revelar trechos de quem é você. Então imagine que várias plataformas digitais são como se fosse um puzzle, né? Como se fosse um quebra-cabeças montando. Então, se eu ver algumas postagens suas no X, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, eu consigo ter nuances de quem é o Andrew e consigo tentar montar um quebra-cabeça para tentar entender um todo dele. Mesmo assim, eu não entenderei no digital, porque são apenas microconteúdos, micropartes e nuances, né, de quem é o Andrew, e assim como você. Então entenda isso. Até onde você quer mostrar para as pessoas. Mas se for mostrar, mostre de forma estratégica. Então você não precisa mostrar tudo da sua vida, mas essas pequenas coisas que você vai mostrar, mostre de forma estratégica, que realmente não vá criar zumbido de comunicação e muito menos a ponto de difamação. Então não vale a pena discutir nas redes sociais. Parece bobo, né, e simples e clichê no que eu tô falando, mas vale a pena você repensar. Não vale a pena discutir nas redes sociais, não vale a pena comentar porque alguém tem um pensamento ideológico totalmente diferente do meu, não vale a pena discutir e reclamar, e porque eu não gosto daquela série, daquele filme,
porque o outro gosta, porque eu gosto daquela fruta. Não adianta. Por quê? Como diria a Dale Carnegie, né? Um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião interior. Então não adianta você comentar, não adianta você fazer vídeo, não adianta você falar. Cada um tem uma opinião e eles não vão mudar através de comentários, não vão mudar através de hates, não vão mudar através de memes. Então cada um tem a sua linha de pensamento, do seu convívio, e só vai expressar isso no digital. Então entenda que também o digital nada mais é que são centros de bolhas, né? Então você vai estar numa bolha que pensa da forma ideológica que você tem, numa bolha que gosta da série, dos filmes que você gosta. Então não adianta você ter esse hate ou pensar de forma partidária que cada um vai ter, você tendo um maior argumento, um argumento mais intelectual, vai conseguir convencer o outro disso, que não vai. Então, ou seja, nada mais é do que despender tempo, né, despender esforço em vão, porque realmente os outros não vão mudar, simplesmente porque você teve um comentário muito bem escrito, ou porque você teve um comentário muito ácido ou irônico lá dentro. Isso não vai ganhar em nada com isso. Então, o que eu coloco de dica para vocês? Identifique suas habilidades e ache um meio para transmiti-la. Se você gosta de escrever, então crie um blog, WordPress, né? Faça microconteúdos através do X, né? Crie textões no Facebook, né? Crie artigos, né? Na parte profissional, no LinkedIn. Então, entenda quais são as suas habilidades e faça com que você transmita ela. Se você gosta de uma parte mais estética, fotografia, design, usa o Instagram. Então, quais plataformas, quais habilidades que eu tenho, que eu posso fazer um matching com plataformas digitais que possam transparecer, mostrar, me ajudar a criar e reforçar uma percepção que eu desejo no meu público-alvo. Entenda isso. E aí, esse é 4 pilares que eu uso bastante para o LinkedIn, mas a gente pode colocar em toda e qualquer plataforma digital, né? Primeiro ponto, estabeleça a sua marca pessoal. Como eu falei, qual é a percepção que você quer criar no seu público-alvo? Então, estabeleça ela, né? O que você quer? Qual é o formato? Quais redes que eu vou estar participando para que eu me posicione e que as pessoas entendam quem eu quero ser e aonde eu quero chegar. Localize as pessoas certas, né? Isso aí no networking. Quais são as pessoas que vão me ajudar a conseguir que eu chegue aonde eu quero? Quais são as pessoas que vão entender, né? Ter uma percepção maior de quem eu sou, seja profissional, seja pessoal. Então, entende e localize essas pessoas. Interaja oferecendo insights, né? O seu conteúdo, o que você escreve, compartilhando dicas interessantes. Todo mundo tem algo a compartilhar e vai agregar ao outro. Então entenda isso. Eu não consigo, eu só consumo conteúdo. Não. De tanto que você consumir conteúdo, combinar essas informações, ter a criatividade, você consegue compartilhar. E mesmo o conteúdo que você consome, que você acha interessante, compartilha, porque você vai gerar um insight para uma outra pessoa que você está conectada. E cultive relacionamentos. Independente do nível, seja profissional, seja pessoal, cultive esses relacionamentos para que te ajudem, né, a garantir aonde você quer chegar e realmente que as pessoas percebam quem é você em âmbito pessoal e em âmbito profissional. E, como eu falo, pode ser qualquer rede social, a regra do jogo é a interação. Então não adianta você só estar na plataforma, não adianta você só ter todos os usuários em todas as plataformas e redes digitais, se você não interagir, se você não gerar conteúdo, se você não compartilhar, se você não comentar. Então, interaja, assim como no dia a dia, no offline, no trabalho, na escola, onde quer que, na faculdade. Você tem que interagir, você tem que conversar, você tem que estar sempre ativo. No digital também é da mesma forma. Quanto mais interação, mais você vai estar entendendo o jogo e você vai estar ganhando e avançando nas casas desse jogo. E, por último, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: se você não sabe onde quer ir, qualquer lugar lhe serve. Então, deixe claro para onde você quer ir, quem você quer se tornar, né? Não aquilo que você quer ter, mas o ser. Parece bobo. Eu lembro de uma palestra quando eu estava no Senai, lá em meados de 2005, 2006, de um professor, é uma coisa antiga, mas ele sempre repôs, parece um pouco coach, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: entenda quem você quer ser e não o que você quer ter, tá?
Porque ter você consegue rapidinho ter muitas coisas, mas muitas vezes o seu ser não consegue sustentar o que você tem. Então, ser, caráter, né? Caráter, ética, valores, tudo isso vai sustentar tudo aquilo onde você vai chegar, o que você quer almejar e o que você vai ter. Porque se simplesmente você focar em ter, você não vai medir esforços, você não vai ter valores, né, que são inegociáveis para que você consiga chegar lá, e muito menos ética para conseguir o que você deseja. Então entenda isso. Seja quem você quer ser, seja primeiro, para que depois você usufrua de tudo aquilo que você deseja ter, tá bom? Então, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar que você vai pegar aí vai servir para você. Mas se você sabe quem você quer ser e para onde você deseja ir, você sabe qual o caminho que você deve trilhar, quais as competências que você deve aprender, quais as habilidades que você tem que desenvolver e com quem você deve se relacionar. É isso. Então, se você curtiu, peço para que você deixe seu like, comente, compartilhe e, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Clique no sininho aqui e nos vemos na próxima semana. Abraço, até lá!